Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos iniciar mais um livro, Deuteronômio. Esse livro de nome tão difícil registra 3 discursos de Moisés antes da entrada na Terra Prometida. Moisés dedicou um bom tempo, para falar para o povo, resumidamente, tudo o que aconteceu durante aqueles 40 anos. Lembra que a entrada foi da nova geração. A geração que entra na Terra Prometida não viu aquelas maravilhas, grande parte dela. Não viu o mar se abrir, não estava atento às provisões de Deus, não participava diretamente de tantas bênçãos, tantos livramentos que Deus deu. Também não foi tão castigada. Eram crianças e adolescentes, mas agora são homens e agora entrarão na terra. Então Moisés dedica um tempo para repetir toda a lei passada para ele, em 3 discursos fantásticos, onde nós vamos reviver a provisão, a maldição, as bênçãos e, principalmente, vamos ver a promessa se cumprindo. Deuteronômio capítulo 1. São essas as palavras de que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto de Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano do 1º dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia lhe ordenado, a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esdom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. E eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos pais de vocês faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha como chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes das suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês. Chefes de milhares, de 100, de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre o homem e o seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos havia ordenado.
e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse da terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi no meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra foram até o vale de Escol. Tomaram o fruto da terra nas mãos e os trouxeram até nós. E nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês segundo o que viram, que ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se dignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seria presa do inimigo, sim, os filhos de vocês que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Orma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim, vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Aqui, Moisés já começa a lembrar aquela geração, lembrar tudo que eles viveram, lembrar toda a desobediência e a falta de fé, lembrar que Deus deu uma garantia, Deus fez uma promessa. Ele não disse que talvez daria aquela terra. Ele disse que colocou aquela terra diante deles. No versículo 21, vão e tomem posse da terra, como o Senhor, Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Nós precisamos começar a prestar mais atenção
na promessa de Deus, também para não fazermos besteira e ficarmos seguindo o nosso ego, nossos pensamentos e sonhos que estão desalinhados com a vontade de Deus. Mas se nós sabemos que Deus mandou, se nós ouvimos a sua voz, mesmo contra todas as circunstâncias, mesmo contra todas as situações contrárias, mesmo que tudo diga que não, nós podemos seguir em frente, porque nós também conhecemos esse Deus. Nós não vimos o Mar Vermelho se abrir, mas quantas coisas Deus já fez na nossa própria vida. Quantas provas Ele já nos deu de que Ele está por nós, que Ele cuida de nós. Quantos livramentos que possamos, durante essa leitura de Deuteronômio, lembrar quem é Deus na nossa própria vida e tomar a decisão de seguir em frente. Amém?